Após a sua primeira aparição em Alien, o Oitavo Passageiro, de 1979, o xenomorfo se tornou um fenômeno que cresceu não apenas no cinema, mas também nos jogos, livros, quadrinhos, e à medida em que o seu universo foi se expandindo, essas criaturas ganharam diferentes formas e variações. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora e, atendendo a pedidos, hoje eu vou explicar para vocês os diferentes tipos de xenomorfos. Antes de mais nada, se você é um fã de Alien, não deixe de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo novidades sobre esse universo e ainda nos ajudar a continuar trazendo entretenimento de todas as galáxias. Então roda a vinheta, porque hoje é dia de falar de aliens. Para começar esse vídeo, nada melhor do que a gente conhecer aquele que deu origem a tudo. Por isso, antes de conhecer as variações dos xenomorfos, é importante entender primeiro o ciclo de vida do xenomorfo original, que foi usado como base para a criação de todos os outros tipos. A primeira fase do ciclo de vida dessas criaturas é o ovomorfo, também chamado apenas de ovo, que é uma cápsula biológica onde fica armazenado o facehugger. Além de servir como uma cápsula protetora para a fase de incubação, esses ovos mantêm os facehuggers inertes, sustentados por centenas ou até milhares de anos. E quando um potencial hospedeiro se aproxima, o ovomorfo se abre, dando início à próxima fase. O facehugger sai e se fixa no rosto da vítima para iniciar o processo de gestação do embrião. Para manter o hospedeiro desacordado, ele aplica um químico paralisante que entra em ação assim que tem contato com a pele. Então, um probóscide é inserido na garganta da vítima, não só para manter ela respirando enquanto está sedada, mas também para implantar a substância mutagênica necessária para o desenvolvimento do embrião. Ele não coloca o embrião em si dentro da pessoa, mas sim esse agente mutagênico que, através de uma reestruturação das células do hospedeiro, cria o chestbuster a partir do próprio material biológico da vítima. A duração desse processo de implantação varia entre um dia inteiro, algumas horas. Isso muda de história para história. Então, depois de cumprir a sua missão, o facehugger se desprende do hospedeiro e cai morto. Após se desenvolver completamente, o chestbuster libera enzimas que enfraquecem os ossos e tecidos próximos e emerge do tórax do hospedeiro de forma violenta, matando o infeliz nesse processo. O chestbuster é como se fosse um bebezinho xenomorfo e é o mais vulnerável de todos os seus estágios de vida. Tanto que assim que sai do hospedeiro, ele procura um lugar seguro para se esconder, mas em poucas horas o pequeno alien atinge a sua forma adulta. Desse processo nasce a criatura conhecida como xenomorfo XX-121, também chamado de alien ou apenas xenomorfo. Um organismo altamente agressivo que tem como principal objetivo a propagação e sobrevivência da sua espécie. Entre as suas principais características estão o exoesqueleto resistente, a aparência biomecânica, mandíbulas internas, a cauda em forma de lança e o sangue ácido, coisas que fazem dele uma perfeita máquina de matar. Os xenomorfos são bem rápidos e têm também uma alta mobilidade, usando muitas vezes a escuridão para surpreender as suas vítimas. Apesar de nós termos visto os ovos do alienígena logo no primeiro filme, foi só na sequência Aliens: O Resgate que nós conhecemos o Alien Rainha. Líder e mãe dos xenomorfos de um ninho, ela é bem maior e mais forte do que as outras castas. Sua aparência é bem distinta da de um xenomorfo comum, com a estrutura da cabeça mais larga e alongada para trás, como se fosse uma coroa, e 2 pequenos braços extras saindo do tórax. Normalmente, a rainha fica apenas imóvel no ninho, colocando seus ovos através de um ovipositor. Enquanto isso, os xenomorfos adultos são os que ficam encarregados de cuidar da segurança do ninho e levar potenciais hospedeiros para serem impregnados.
Mas em alguns casos, quando vê que o seu ninho está em perigo, o alien rainha pode deixar o seu posto para fugir ou proteger a sua cria, tendo que se desprender do ovipositor em um processo um tanto doloroso. Outra característica bastante notável das rainhas é a sua inteligência acima do normal. Assim como os xenomorfos comuns, ela consegue aprender coisas através da observação, mas além disso, ela consegue também estabelecer um certo nível de comunicação com os seres humanos. Um grande exemplo disso acontece bem no final de Aliens: O Resgate, quando a rainha ordena que os zangões recuem quando a Ripley ameaça colocar fogo nos ovos. O normal é que cada ninho de alien tenha apenas uma rainha, mas existem alguns casos em que elas podem coexistir. Quando aliens rainhas se encontram, elas lutam entre si e a vencedora se torna a Imperatriz, uma rainha dominante que comanda todas as outras. Acima delas, na hierarquia dos xenomorfos, está apenas a Rainha Mãe, que é uma autoridade máxima dentro dessa espécie. Quando a ninhada toma um planeta inteiro, a Imperatriz evolui para uma Rainha Mãe, um novo tipo de rainha mais poderosa, que tem habilidades telepáticas e pode comandar exércitos de aliens enormes, se comunicando até mesmo com xenomorfos em outros planetas. Ainda mais ameaçadoras, elas normalmente são encontradas apenas no Xenomorph Prime, sempre protegidas pelos seus paladinos. A forma que um alien rainha nasce é uma coisa que até hoje gera debate entre os fãs da franquia. Na versão estendida de Alien 3 é introduzido o Facehugger real, que implanta uma rainha em um hospedeiro e depois um xenomorfo comum em outro. O drone nasce antes da rainha, que tem um tempo de gestação mais longo, e tem como função proteger ela durante os seus estágios iniciais de vida. Mas como a cena do Facehugger real foi removida da versão de cinema do Alien 3, o universo expandido começou então a retratar o nascimento das rainhas de diferentes formas. Tem casos em que elas surgem como uma evolução dos xenomorfos de castas mais baixas, já em outros, os próprios drones conseguem colocar ovos na ausência de uma rainha, e existem também histórias em que o ovo surge a partir do próprio material genético dos aliens. E para completar a estrutura do ninho, nós não podemos deixar de fora a guarda real, os Praetorians, ou Pretorianos. Quando uma ninhada atinge uma população de 300 indivíduos, alguns xenomorfos escolhidos pela rainha evoluem para os Pretorianos, versões mais agressivas e resistentes dos aliens que atuam como guardas reais e comandantes de hordas. Durante o seu processo de transformação, os aspirantes a guardas reais passam a produzir feromônios que fazem com que os outros membros da ninhada comecem a atacar eles. Apenas aqueles que sobrevivem passam pelas mudanças físicas e se tornam aliens mais fortes, assumindo o seu lugar ao lado da rainha. Alien 3 trouxe para o cinema uma nova forma de alien adulto. Nele temos os Runners, xenomorfos que passaram pelo mesmo ciclo daqueles que nós vimos nos primeiros filmes, mas que tiveram como hospedeiros animais quadrúpedes ao invés de seres humanos. Apesar de serem menos resistentes, os Runners são muito mais ágeis e podem cuspir ácido, se aproveitando da sua velocidade e mobilidade para surpreender as suas vítimas. Com o crescimento da ninhada, os Runners ainda podem evoluir para Sentries e depois para Crushers. Além do Runner, no universo expandido, nós temos vários outros aliens com características de hospedeiros não humanos, como o Alien Crocodilo de Batman vs Aliens, a Rainha Vampira do crossover com a Vampirella, os xenomorfos ani-homens do crossover Genes Mortais, tem também os misturados com animais da linha da Kenner, como o Alien Gorila, Alien Cobra, Alien Rinoceronte e até mesmo um Alien Tarkatan no Mortal Kombat 10. Alien wins. Fatality. Seguindo com as variações, quando um xenomorfo se desenvolve dentro de um predador, é originado um predalien.
Mais forte do que os aliens gerados em seres humanos, o Predalien é uma criatura letal e considerada pelos predadores uma afronta à sua raça. A aparência do Predalien varia nas suas diferentes aparições, mas um dos mais populares é o do filme Aliens vs Predador 2 Requiem, que tem os característicos dreadlocks e mandíbulas dos predadores, além da pele mais clara. O Predalien que vemos no Requiem é uma jovem rainha, que pode impregnar hospedeiras fêmeas com os Belly Busters, uma variação do Chest Buster que sai do abdômen das vítimas. Para isso, ela utiliza um tubo interno da sua mandíbula, que funciona de forma parecida com o probóscide do Facehugger. No Alien, o oitavo passageiro, quando o engenheiro é encontrado, ele está com o tórax estourado, indicando claramente que um chestbuster saiu dali. Antes de Prometheus, esse alienígena da nave era chamado de Space Jockey, uma criatura bem diferente dos engenheiros que tinha uma tromba tipo de elefante. E com base nessa habilidade dos aliens de refletir o DNA dos seus hospedeiros, o universo expandido tinha o Jockey Xenomorph, o alien saído dos Space Jockeys. Posteriormente, no roteiro inicial que deu origem ao Prometheus, o Alien Engineers, esse alien Space Jockey foi substituído pelo Ultramorfo, um xenomorfo maior e com a pele mais pálida, mas que ainda lembra aquele saído dos seres humanos. Já na versão final do Prometheus, o Ultramorfo foi substituído pelo Deacon, uma criatura nascida dos Trilobites que não fica muito claro se é ou não um xenomorfo. Ele é originado a partir do contato do agente patogênico que estava em LV-223 com o material genético humano. Assim como as Hammerpids também são resultado do contato desse agente com um tipo de minhoca originário do planetoide. Apesar de ter tido como origem o agente que era uma arma biológica criada pelos engenheiros, o surgimento do Trilobite foi uma coisa nova e totalmente inesperada até mesmo para eles. Ainda falando das prequels, em Alien Covenant nós temos o Neomorfo, que é basicamente uma forma primordial dos xenomorfos. Inclusive, o ciclo de vida dos dois é relativamente parecido. Ele foi um resultado do contato do patógeno de LV-223 com o ecossistema local, que deu origem a pequenos ovos parecidos com fungos que, quando são abertos, liberam uma nuvem de esporos microscópicos no ar. Esses esporos invadem o corpo do hospedeiro através de orifícios abertos como ouvidos ou nariz, e já dentro do corpo, eles injetam na corrente sanguínea os ovos, iniciando assim o processo de gestação. Dentro de algumas horas, o hospedeiro começa a se sentir muito mal e então sai dele o Bloodbuster, um pequeno alienígena quadrúpede bastante ágil e mortal. Em pouco tempo, o Bloodbuster amadurece e se torna o Neomorfo, uma criatura de pele pálida, cabeça alongada para trás e uma grande cauda. Tão agressivo quanto um xenomorfo, o Neomorfo ataca suas vítimas usando a cauda e os seus dentes afiados. Além da aparência mais orgânica, o Neomorfo não tem sangue ácido e, curiosamente, ele se alimenta dos restos das suas vítimas. Durante o tempo em que esteve no Planeta 4, David fez diversos experimentos usando o patógeno e amostras de tecidos de diferentes formas de vida. Em um desses experimentos, ele conseguiu gerar os primeiros ovomorfos, contendo facehuggers que dariam origem aos primeiros xenomorfos do Planeta 4, os Praetomorphs ou protomorfos. Apesar de já ser bem semelhante ao xenomorfo XX-121, o protomorfo tem algumas diferenças consideráveis. Além da aparência menos biomecânica, ele tem membros mais finos e alongados e não tem aquela cauda pontuda. E ele tem também um crescimento bem mais acelerado, já saindo bem mais desenvolvido dos seus hospedeiros. A ligação entre esse protótipo e aquele xenomorfo lá do Alien Oitavo Passageiro é uma coisa que, no momento, está em aberto, porque isso aí ia ser explicado na sequência do Covenant que nunca foi filmada.
Uma outra coisa que você pode estar se perguntando, né, é como os protomorfos surgiram lá em 2104, se os xenomorfos já existiam lá no Alien vs Predador em 2004. E a resposta é que quando o Ridley Scott escreveu Prometheus e Covenant, ele ignorou completamente os eventos de Alien vs Predador. E por causa disso, os dois filmes Alien vs Predador não são mais canônicos no universo de Alien. Além de todas essas variações, ainda tem um outro tipo de alien chamado Tusked Xenomorph, ou xenomorfo com presas. Usados como cães de ataque por um grupo de predadores Bad Blood, eles têm uma anatomia diferenciada, com traços mais crustáceos, uma coloração avermelhada em algumas partes e 2 presas nas suas mandíbulas. Até mesmo o chestbuster desses xenomorfos já nasce com essas presas. Existem ainda os casos em que os xenomorfos aparecem em versões modificadas naturalmente ou artificialmente, intencionais ou ocasionais. Em Alien: A Ressurreição, nós temos a Rainha Clonada, um alien rainha criado em laboratório a partir de uma amostra de sangue da Ellen Ripley, que morreu enquanto servia de hospedeira para um chestbuster real. A rainha clonada é bem parecida com uma rainha comum, mas o cruzamento genético fez com que ela herdasse geneticamente memórias da Ellen Ripley e tivesse habilidades intelectuais acima do normal, entendendo linguagem humana e podendo se conectar mentalmente a Ripley 8, a clone da qual ela foi removida ainda na fase de chestbuster. Além de poder colocar ovos como as outras rainhas, essa versão clonada desenvolveu também um ciclo reprodutivo secundário, com um tipo de útero que cresceu no lugar do seu ovipositor. E desse útero nasceu o Newborn, uma criatura híbrida de humano e xenomorfo que tem uma aparência bem mais humanoide e é bem maior e mais forte do que os outros xenomorfos. O Newborn se distancia do visual biomecânico dos outros aliens e tem uma pele de cor mais clara, além de não ter a cauda, os tubos dorsais e a característica mandíbula interna. A sua maior particularidade em relação aos outros aliens é a sua capacidade de ter sentimentos e emoções. Apesar de também ser agressivo com os humanos, o Newborn alimenta uma grande devoção por Ripley 8, que ele enxerga como uma mãe. Além do Newborn, os drones gerados a partir dos ovos da rainha clonada também têm algumas peculiaridades. Além de também terem herdado as memórias da Ripley e considerarem ela como um deles, esses aliens são bem mais inteligentes, armam até emboscadas para os seus inimigos, podem cuspir ácido como os Runners e são ótimos nadadores. Todos esses aliens que eu citei agora são mutações não naturais, já que todos eles são resultados de experimentos em laboratório feitos pelos cientistas dos Sistemas Militares Unidos. Mas existem também alguns casos em que essas mutações acontecem naturalmente. Entre alguns exemplos nós temos os xenomorfos vermelhos da história Alien Genocide, que entram em guerra com os xenomorfos pretos no Xenomorph Prime, e também o ovomorfo rosa de Aliens Kidnapped, que dá origem ao Bodybuster, um tipo de xenomorfo que não vai além da fase de chestbuster. Frequentemente, nós vemos também aqueles que são modificados geneticamente por cientistas para se tornarem mais obedientes e serem usados como armas. Os xenomorfos modificados geneticamente normalmente têm o seu DNA misturado ao de criaturas menos agressivas para serem mais obedientes. Mas existem também os casos onde o seu DNA é mesclado com o de espécies ainda mais agressivas, se tornando máquinas de matar poderosíssimas. Nessa categoria se encaixam, por exemplo, a série K, criada pelo Dr. Samuel Kadinsky no jogo Aliens vs Predator Extinction, os híbridos de xenomorfo com supervilões criados pela Doutora Fortune em Batman vs Aliens 2 e o Rogue, também conhecido como Rei Alien. O Rei Alien é uma criação do professor Ernst Kleist, que misturou o DNA de um homem humano com o de um alien rainha. A intenção era que esse rei funcionasse como uma versão mais obediente da rainha, mas o resultado desse experimento foi bastante desastroso. Esse alien grande e agressivo é hostil com os outros xenomorfos.
E apesar de nem sempre atacar os humanos, ele acaba causando sempre muita destruição. Ao encontrar uma rainha na história Aliens Rogue, os dois entram em um combate por supremacia. Uma outra versão de Rei Alien aparece nas figuras da Sideshow e no jogo AVP The Hunt Begins, sendo esse uma evolução mais rara dos Pretorianos focada em combate, que surge apenas nas ninhadas maiores. Até aqui você pode estar achando que já viu de tudo, mas existe ainda um tipo de híbrido que mistura traços de xenomorfos, humanos e predadores. No quadrinho Aliens vs Predator Deadliest of the Species, uma inteligência artificial corrompida cria os híbridos brancos, que são resultado de uma mistura das 3 espécies. Além de terem o sangue ácido dos aliens, eles têm a capacidade de se comunicar através da fala e podem usar diferentes ferramentas, incluindo armas de fogo. A sua reprodução acontece de forma parecida com a dos xenomorfos, através de facehuggers que são gerados pelo rei híbrido. A fisiologia dos xenomorfos também foi algumas vezes combinada com tecnologias cibernéticas, dando origem a seres originalmente sintéticos, mas que acabaram desenvolvendo traços dessas criaturas. Um dos exemplos mais notáveis é Eloise, uma híbrida de alien com androide criada a partir do DNA de um alien rainha. Com o passar do tempo, Eloise vai desenvolvendo atributos de xenomorfos, adquirindo mais força, agilidade e mobilidade, e passa até mesmo a liderar um exército de aliens, com o qual ela possui uma conexão mental, tal qual uma rainha. Existem também os Xenoborgs, ciborgues aprimorados com uma mistura de materiais orgânicos e mecânicos criados pela Weyland Yutani para serem super soldados. Apesar de lentos, eles atacam com canhões de laser guiados por um sistema de mira acoplado na sua cabeça e são altamente resistentes. No crossover Aliens vs Predador vs Exterminador do Futuro, nós temos também um cientista criando um super soldado cibernético híbrido com xenomorfo para trazer de volta a Skynet. Apesar de não ser bem um xenomorfo, eu acho que vale mencionar nessa lista também o personagem Elden da história Fire and Stone. Ele é um tipo de sintético chamado de Construct, que passa por uma mutação violenta depois de ter contato com o agente mutagênico em LV-223. De alguma forma, essa mutação faz o Elden se conectar mentalmente com os xenomorfos, exercendo liderança sobre eles. E originalmente ele seria ainda mais xenomorfo. A ideia era que ele fosse um sintético feminino que, depois de passar pelo processo de mutação, ficaria grávida e daria à luz a facehuggers de aparência robótica. E esses facehuggers dariam origem a xenomorfos mais mecânicos. E para encerrar essa lista, nós temos também as réplicas de xenomorfos, como o Norbert de Aliens Harvest, que é totalmente sintético e foi criado especialmente para se infiltrar em um ninho, e também o seu sucessor Jerry. Eles não são xenomorfos propriamente ditos, mas eu acho que vale a menção. E esses são os tipos de xenomorfos encontrados nos jogos, livros, filmes, quadrinhos. Claro que eu não listei todos os xenomorfos aqui, afinal são muitos, mas mesmo os que não foram mencionados, todos eles se encaixam em algumas das categorias que eu listei aqui nesse vídeo. Para você que se interessou em conhecer mais dessas histórias, eu vou deixar links aí na descrição para filmes e quadrinhos que eu mencionei nesse vídeo. E se você quiser depois um vídeo mais específico sobre alguns desses aliens que eu citei, é só falar aí nos comentários. E para muito mais sobre Alien, é só continuar acompanhando a gente aqui no Central Pandora. Muito obrigada a todos vocês que assistiram, pessoas. Um grande abraço e até a próxima!